O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Diácono Francisco, querido povo de Deus que nos acompanha pela rede Santa Rita de comunicação, a você, ouvintes da Rádio Web Ativa Comunicação, da nossa página do YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia. A todos vocês aqui presentes, graça e paz. Irmãos e irmãs de fé, celebramos solenemente hoje a festa de Corpus Christi, a festa do corpo e sangue de Cristo, e com isso renovemos nossa aliança com o Cordeiro que se entregou por nós. Esta solenidade, ela nos recorda o amor de Deus manifestado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Esta solenidade da festa do Corpus Christi é a celebração em que solenemente a Igreja comemora a instituição do Santíssimo Sacramento, que muitas vezes, devido à pandemia, todas as vezes é o dia em que nós saímos em procissão às nossas ruas, em que os fiéis agradecem
os fiéis louvam a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, no qual o próprio Senhor se faz presente no meio de nós, como alimento para a nossa vida espiritual e remédio também da nossa vida. A liturgia de hoje, toda esta celebração, celebra a eterna e a nova aliança em que Jesus estabeleceu conosco, seu corpo doado, seu sangue derramado para a vida do mundo. Celebrando, meus irmãos e irmãs, esta aliança, nós também precisamos assumir um compromisso de fazer tudo o que o Senhor nos ordena, e tendo a certeza de que a nossa aliança com Deus foi perpetrada no nosso coração quando recebemos o nosso batismo. Você se tornou filho e filha do Pai, adotados por Jesus Cristo. Tornamo-nos eternamente, então, filhos e filhas deste Pai amoroso, e pelo batismo somos purificados, purificadas, e também pelo corpo e sangue de Cristo também somos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, como nos fala a primeira leitura de hoje. Meu irmão, minha irmã, a aliança que Jesus veio fazer conosco é a aliança perfeita, pois essa aliança foi selada com o seu próprio sangue, sangue este que purifica a nossa consciência das obras mortas e nos capacita a servir esse Deus presente na nossa caminhada, esse Deus vivo. Cristo, então, veio até nós como o sumo sacerdote dos bens futuros, e com o seu próprio sangue obteve para nós a redenção eterna, o céu, abrindo-nos a porta da eternidade. Através da nova aliança, todos nós recebemos a promessa da herança eterna. Por isso, nunca poderemos nos esquecer que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança e que, por sua morte lá na cruz, ele reparou todas as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança que Deus fez com o seu povo. Portanto, em Jesus Cristo, tudo se faz novo, e também o seu sangue cobriu todos aqueles que vieram antes da sua morte, da sua ressurreição. Por causa de Jesus, eu, você, todos nós somos dignitários da promessa de Deus, que é a vida eterna. Cada um de nós, por esta ação, por este amor, por essa entrega da sua vida por nós na cruz, nós todos também somos herdeiros do céu, dessa promessa que Deus quer fazer com cada um de nós por meio de Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar, para dar a vida eterna. Desse modo, nós não podemos ficar paralisadas nas nossas obras do passado, pois nós temos alguém que firmou essa aliança eterna com o Pai para a remissão dos nossos pecados. Portanto, eu, você, todos nós somos
herdeiros da promessa de Deus e recebemos também o Espírito Santo na nossa vida. Já no Evangelho de hoje, nós podemos dizer o seguinte: poderíamos, diante desse texto sagrado, deixar que a Eucaristia possa resplandecer na nossa vida, nesta solenidade da festa do corpo e sangue do Senhor. Esta celebração foi por ocasião da última ceia, na quinta-feira santa, quando o Senhor nos deu esse grande presente, essa grande dádiva. Ele mesmo se deu, imolou-se, tornou-se o sacrifício único para reparar os nossos pecados. Deus não queria mais animais como sacrifícios, Deus não queria mais sangue de cordeiros, porque Jesus agora, o seu Filho, é o Cordeiro imolado. Aquele mesmo que se deu na cruz por amor a nós, dá-se, melhor dizendo, agora no sacramento da Eucaristia, o sacramento do corpo e sangue do Senhor. Portanto, como todos nós, mais do que nunca, precisamos se voltar com mais amor, com mais reverência, com o coração vibrando e adorando a paixão e a presença real de Jesus na Eucaristia. Temos Jesus no meio de nós para adorarmos, para ser o nosso alimento espiritual, alimento da nossa alma. O fato é que na quinta-feira santa acontece todo aquele contexto da Semana Santa e nós nos detemos a todos os acontecimentos pascais, mas a Igreja, ela fez questão de, passado o tempo pascal, ela quer voltar-se ao mistério essencial que recebemos como dádiva de Deus, que é a instituição da Eucaristia, que é o sacramento mais importante que nós temos na nossa caminhada, que é o sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, a Igreja quis celebrar um dia esta festa toda especial e por isso hoje nós estamos celebrando esta solenidade. Por isso precisamos voltar-nos com maior amor e reverência à presença real de Jesus na Eucaristia. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que caminha conosco, portanto está presente no nosso meio, na nossa vida, por meio da Sagrada Eucaristia. Por isso, esta solenidade não poderia passar despercebido e nem longe de nós, como recorda o próprio Papa João Paulo II, São João Paulo II, quando o Papa ele falava: a Igreja vive da Eucaristia e o centro da vida, o centro de toda a Igreja, a vida, o coração da Igreja é a Eucaristia. E quando nós falamos Eucaristia, nós estamos falando do corpo e do sangue do Senhor. Porque a Igreja, meu irmão, minha irmã, no qual você faz parte, é a Igreja é o corpo místico de Cristo. E a Igreja, como corpo de Cristo, alimenta-se do corpo e do sangue de Cristo e ela vive a Igreja da Eucaristia. E nós que somos a Igreja de Jesus Cristo, nós vivemos da Eucaristia e precisamos tomar consciência da vida eucarística que precisamos ter. Precisamos tomar e beber do seu corpo e do seu sangue.
E quando tomamos do corpo e do sangue do Senhor, tomamos também quando tomamos o seu corpo, também tomamos o seu sangue. Corpo, alma, divindade estão na Eucaristia que nós recebemos. A Eucaristia, o alimento do céu, dado a cada um de nós. É preciso não só tomar a Eucaristia quando viemos à missa, mas é preciso viver a vida eucarística, deixar que a Eucaristia, ela resplandeça na nossa vida, na nossa caminhada de cristãos. A Eucaristia é a ação de graças, e o que mais precisamos, então, é darmos graças, louvar, bendizer, agradecer, é levar uma vida na qual nós possamos realmente chamar, como Paulo dizia, é Cristo que vive em mim, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É preciso ter os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos de Cristo. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, nós nos tornamos cheios da graça, das bênçãos, daquilo que Jesus tudo trouxe para nós. Nós devemos ser o outro Cristo neste mundo, nessa comunidade, nesta igreja, na sua família, onde quer que você está. Você se torna um sacrário vivo, porque você tem o Cristo dentro de ti. Não basta receber a Eucaristia, é preciso viver a nossa vida, viver a minha vida parecida com a vida de Jesus na minha caminhada. Portanto, é preciso viver a vida de Jesus na minha caminhada cotidiana. Jesus é adorado, Jesus é glorificado em todos os sacrários do mundo inteiro. E a nossa devoção, o nosso amor a Jesus na Eucaristia, por gestos, palavras e até pela falta que muitas vezes sentimos. Distância da presença física, a distância que é criada devido às circunstâncias, mas nada pode nos afastar da presença real de Jesus. Que a Eucaristia seja sempre o teu alimento primordial, primeiro, em todos os finais de semana, assim quando você pode participar da missa, se não pode diariamente, pelo menos ao final de semana, você precisa, pelo menos, alimentar a tua alma através da Eucaristia. Portanto, nós necessitamos da Eucaristia. Sem a Eucaristia, não chegaremos ao céu. Portanto, deseje ardentemente este alimento celeste, que é a Eucaristia. Quando você passa em frente de uma igreja, nós deveríamos, pelo menos, fazer o sinal da cruz, nos reverenciar. Isso estamos perdendo, porque onde tem a igreja, tem a presença de Jesus na Eucaristia, Jesus no sacrário, para ser amado, para ser adorado, para ser glorificado. Mas eu preciso tornar o meu coração um sacrário puro, um lugar também da morada de Jesus. Portanto, preciso viver uma vida de comunhão com o Senhor, para que a Eucaristia seja na minha vida sempre essa presença bondosa, amorosa. A Eucaristia é a presença de Jesus Salvador na nossa caminhada, na nossa vida. Portanto, a Eucaristia é Jesus, que é a presença de Deus no meio de nós. É Jesus que traz a alegria, é Jesus que traz a paz interior, é Jesus que traz a força, que traz o equilíbrio para a nossa caminhada neste mundo. Tudo isso
nós percebemos na nossa vida quando você se alimenta, quando você fortalece com este pão do céu, que é Jesus. E essa solenidade é uma ocasião ímpar de cada um de nós testemunhar a nossa fé de que a Eucaristia é a alma da igreja. Portanto, não existe igreja sem Eucaristia. Lembre-se disso. É também a oportunidade de cada um de nós invocar bênçãos sobre as famílias, os enfermos, os surrados pela vida da nossa rica cidade. Que a festa de Corpus Christi, essa solenidade que estamos celebrando este ano, possa ter um sabor diferente. Quem sabe nesta missa possamos pedir ao Senhor Jesus, presente na Eucaristia, que esta comunidade, que esta sociedade, neste ano, nesta solenidade, que esta solenidade possa ter um sabor de menos violência nas nossas casas, na nossa sociedade, menos mentiras maquiadas de verdades, menos corrupção, menos inveja, menos competição, no qual muitas vezes excluímos o outro que também é filho de Deus, e que haja menos competição na busca do poder, do prestígio, onde muitos somente querem ter e se esquecem de ser filho e filha de Deus. Que a nossa sincera homenagem à Santíssima Eucaristia nos ajude a superar de uma vez por toda também esta pandemia do coronavírus. Que seja este momento uma oportunidade de apresentarmos a Jesus este mal que assola nossas comunidades, o nosso país, o mundo inteiro. Que possamos nos unir e pedir a Jesus sacramentado, que Ele tenha a força, que é o médico dos médicos, que possa nos livrar dessa pandemia, desse coronavírus. Que nós tenhamos a graça de sempre buscar aquele que sempre volta o seu olhar, o seu coração, a sua atenção por cada um de nós. Jesus não se cansa de olhar para você e dizer: você é um filho, uma filha amada do meu Pai. Alimente-se sempre da Eucaristia, da palavra, porque assim estaremos fazendo a vontade de Deus, como Jesus sempre foi obediente e fez a vontade do Pai. Por isso chega ao céu, por isso está no céu, para nos acolher e receber também cada um dos filhos e filhas de Deus. E que o alimento da Eucaristia seja o combustível para você chegar à eternidade. Como Deus é santo, para que sejamos santos como Ele é santo. E que possamos buscar essa santidade enquanto caminhamos neste mundo. Que o Senhor nos abençoe grandemente e que você tenha em Jesus o tudo da sua vida, o alimento do céu, através da Eucaristia, e que esse alimento te projete para a eternidade.